Eu gostaria que você prestasse muita atenção no que eu vou te mostrar aqui agora, no que eu vou falar para você. Nessa instrução que é para esposas, que é para maridos, que é para solteiros e solteiras. Preste muita atenção porque isso aqui é uma palavra de exortação, de edificação, mas também de livramento para algumas meninas aí, se notarem características das que eu vou falar aqui no seu namorado, no seu noivo. Pule desse barco antes da hora, mas escute, vai até o final. Vou mostrar um vídeo para vocês aqui do Capitão América pregando pra gente. O ator que fez o Capitão América. Deixa eu colocar meu fone. Eu mantenho meus garotos humildes. Meus meninos nunca tiveram um par de Jordans. Sabe que meus meninos não fazem essa porcaria de internet. Sou como seus filhos e não. Eu não ligo, poderia ser a maior estrela do mundo. Não me deixe pegar você sendo estúpido. Não. E o meu mais velho consegue. Meu filho de 15 anos conta para os outros. Ela é tipo um yo. Cuidado, não deixe o pai bravo. Porque quando você acerta em um, é isso. Ele vai corrigir os outros. Então, é só que nos últimos 20 anos nós vivemos a morte do americano. Homem. Eles literalmente mataram a masculinidade em nossas casas, nossas comunidades, por um motivo ou outro. Mas eduquei meus filhos para serem homens jovens. E seja como for que você se sinta sobre isso. O que você acha disso? Mas meus meninos sempre serão respeitosos. Eles sempre dirão sim, senhor. Sim, senhora. Não, senhor. Não, senhora. Eles sempre dirão obrigado. Eles sempre abrirão a porta para uma senhora. Ela sempre assegurar que a mãe esteja cuidada. Eles serão sempre homens, desde que se tornem responsáveis. Isso sempre aconteceu desde que eles tinham 2 anos. Cada vez que saía para um trabalho, diga ao seu filho de 15 anos que ele é o responsável. Você verifica que essas portas estejam trancadas todas as noites. O alarme está ligado. Me mande uma mensagem ou me ligue todas as noites. Amo isso porque somos homens. Se eu não estiver para proteger, porque pode ter todo o dinheiro do mundo. Passe pela janela, o dinheiro não significa nada, certo? Pode ter toda a celebridade do mundo. E pela porta, a celebridade não significa nada. Um pequeno jardineiro. Sabe, então para mim, sempre é. A ideia de masculinidade americana é bem diferente. Muito interessante, não é? É verdade ou não é o que ele disse? Não é questão de masculinidade americana. Não é questão de masculinidade americana, é questão de masculinidade de modo geral. Essa é uma crise da sociedade. A grande crise da sociedade é de identidade, paternidade, sacerdócio e propósito. As grandes crises, identidade, paternidade, sacerdócio e propósito. Isso está onde? Está instaurado onde? No coração da família. Os cabeças não são mais cabeças. Os homens não são mais homens. A sociedade está débil, frágil, porque o homem não ocupa mais seu papel. E convencer um homem que está bom ser assim, pois Deus vai te cobrar do seu papel. Não tem nada que Deus dê ao homem que ele não vai cobrar do homem o fruto daquilo. Porque se Deus te deu algo, ele quer ver o fruto do que ele te entregou. Porque tudo que Deus faz, tudo que Deus dá é bom, é perfeito, é agradável. Bom, anote bem o que eu vou te dizer agora, porque eu tenho certeza que as coisas que eu vou mencionar aqui vão te ajudar na caminhada. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, é muito conhecido, diz assim. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vós sois geração eleita, o sacerdócio do rei, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu quero que vocês grifem o sacerdote do rei, sacerdócio real. Lembre-se, a crise da sociedade é de sacerdotes, é de paternidade, é de masculinidade, é de identidade, é de propósito. Essa é a grande crise. Eu não estou com essa fala aqui isentando as mulheres das suas responsabilidades, ou que problemas que nós temos hoje na nossa sociedade, as mulheres não têm culpa, não têm parte. Pelo contrário, as mulheres também têm suas responsabilidades. Só que, como foca aqui a questão masculina, eu quero que as mulheres também ouçam o que eu vou dizer. E os homens principalmente. Porque aos homens convém os louros das suas glórias e vitórias, mas também o couro, quando eles não assumem seus papéis em casa e na sociedade. A Bíblia diz que a mulher santa, ela santifica o seu marido. 1 Coríntios 7, 13 e 14 também. De igual modo, Provérbios capítulo 14, versículo 1, 2 e 3, vai dizer que a mulher sábia, ela tem um poder em suas mãos de edificar a sua própria casa. Mas a tola, a insensata, destrói com as suas próprias mãos. Então as mulheres têm um papel fundamental nessa história. O que acontece é que a identidade, a destruição da identidade masculina, a destruição do que Deus entregou para o homem é um propósito do diabo. Mas qual a intenção do diabo nessa história toda? A história é deixar o homem confuso. Quando o homem está confuso, ele quebra a sua relação.
E quando a gente olha, por exemplo, para o Jardim do Éden, que estava ali o primeiro pecado, esteve ali o primeiro pecado, e a separação para com Deus, este era o propósito do diabo. Quando a gente olha para a criação do homem e a criação da mulher, voltando um pouquinho, vocês vão ver que os dois estão debaixo do mesmo propósito. Por quê? O cabeça do homem é Deus e o cabeça da mulher é o homem. Porque primeiro Deus criou o homem e deu a ele a autoridade para governar, o mandato cultural que Deus disse a Adão: cresça, multiplique, domine, subjugue sobre a terra, etc. E a mulher Deus tirou do lado do homem, não para ser melhor, não para ser pior, não para ser menos favorável, mais favorável. É mais favorecida ou menos favorecida, mas para estar do lado, é para dar as mãos, é fazer parte da mesma missão. Daí vem submissão, está debaixo da mesma missão. Ora, o papel da mulher é entender que o homem é o seu cabeça, assim como Cristo é o cabeça da igreja, apóstolo Paulo dizendo. Ora, o marido, ele deve amar a esposa ao ponto de dar a sua vida por ela, assim como Cristo amou e deu a vida pela sua igreja. Então, mulher, você que está confusa por esse feminismo que já está dentro da tua alma e você nem percebe, está no teu subconsciente por causa dos teus professores, dos seriados, dos filmes, a sociedade está embebida, se embebedou no feminismo, você não percebe e você diz que nunca vai ser submissa. Olha, o modelo de Cristo é o melhor que existe para uma família. O modelo de Deus é o único genuíno, verdadeiro que mantém uma família de pé. Porque o homem, sendo o cabeça, ele tem que estar disposto a dar a vida pela sua esposa. Cristo é o modelo, assim como ele deu a vida pela sua igreja. E Cristo, ele foi tanto o modelo de masculinidade que ele foi humilde. Porque o homem verdadeiro, ele não é orgulhoso, ele é humilde. Porque ele sabe do seu papel e de sua posição. Humilde ao ponto de lavar os pés dos seus discípulos e dizer que o menor vai governar sobre o maior. Que os últimos serão os primeiros. Esse é o modelo de Cristo. Qual é a mulher que não ficaria feliz sabendo que um homem sabe do seu papel? Sabendo que o homem da sua casa tem consciência de quem ele é e que esteja disposto a lavar os pés da sua esposa, lavar os pés dos seus filhos, lavar os pés daqueles que são menores do que ele, demonstrando humildade, simplicidade e governo. Que o verdadeiro governo está no exemplo. Mas qual é a estratégia do diabo? A estratégia do diabo é fazer com que a mulher seja... O coração seja o cérebro e o cérebro esteja no lugar do coração. Que as emoções governem a casa, e não a sabedoria, e não o que recebeu de Deus, e não o sacerdote, e não o governo. A coisa mais linda é cada um conhecer o seu papel e atuar em seu papel com excelência e humildade. Todos debaixo da mesma missão, da mesma autoridade que foi entregue a Adão, que é nos entregue também por Cristo, porque Cristo cumpriu a profecia de Gênesis 3,15. E também a profecia dada a Abraão, que a partir de Abraão todas as famílias da terra serão benditas. Esta é a semente da qual nós participamos pela fé, crendo em Jesus Cristo, no seu sacrifício vicário. Nos tornamos filhos de Deus. A partir deste momento, a nossa família ela é bendita. Então, que coisa maravilhosa, a mulher cooperando, sendo a base, o sustento deste marido, que tem que receber de Deus a missão, a visão, o comando, e ir em direção ao que ele está ouvindo da voz de Deus, sabendo que ele tem amparo, que ele tem cuidado. Mas o que o diabo fez? O diabo tirou do homem, o diabo no Jardim do Éden, ele tirou do homem a coisa mais importante. Ele tirou do homem o direito a um relacionamento pleno e profundo de amizade e cumplicidade. Ele tirou isso do homem, oferecendo através do pecado, através da desobediência. Aqui há algo muito importante. Muito importante. A confiança deve ser a principal característica do seu marido ou de um homem que você quer casar. Ou você, homem que está me assistindo. Confiança. Deus confiou a Adão dar nome a tudo. Deus confiou a Adão, inclusive, cuidar do jardim que ele plantou, ali o avod, o cultivar, o jardim que Deus deu, que Deus plantou. Deus confiou em Adão. E Deus ia em toda a viração do dia para reforçar, para que a macrovisão de Adão fosse a partir das conversas com Deus. Mas acontece que Adão perdeu o direito a um relacionamento íntimo e profundo porque quebrou o vínculo de confiança. Os homens hoje estão em frangalhos porque não são mais confiáveis. A nossa sociedade vive uma crise de confiança e de credibilidade. Sacerdotes que não podem mais ser confiáveis, não são mais confiáveis. Líderes religiosos, como eu falei, sacerdotes, políticos, homens
certo? Personalidades não são mais confiáveis. Sequer a imagem que a gente vê na internet dá para dizer que a pessoa mesmo é uma inteligência artificial, porque o mundo virou um grande Ctrl-C, Ctrl-V. As pessoas perderam a originalidade, perderam a sua identidade, perderam a confiança. Lares destruídos, casamentos destruídos, porque quebrou-se o vínculo da confiança. Foi isso que aconteceu no Jardim do Éden. Isso que aconteceu porque Adão foi expulso do jardim juntamente com Eva, porque quebraram o vínculo da confiança. A confiança te dá acesso. Quando o pecado domina a sua vida, destrói o seu casamento, você perde a confiança. Sabe uma pessoa que você não confia? É aquela que quando ela bate na porta da sua casa, você conversa com ela, a porta está aqui, você bota o rosto lá de fora e fica conversando com ela, porque você não quer que ela entre. Embora você fale com ela, embora você aperte a mão, embora você abrace, mas ela nunca terá acesso aos lugares mais secretos do seu lar, do seu ambiente de confiança, porque você não confia nessa pessoa. E é isso que o pecado faz com os homens. É isso que essa sociedade está vivendo. Homens que não transmitem confiança. Logo, eles ficam sempre na porta, na margem, e nunca vão para regiões mais profundas do relacionamento, da sua profissão, do seu propósito, da sua identidade, do seu chamado, do seu sacerdócio. Porque eles quebraram o vínculo da confiança, a confiança das suas esposas, porque um homem que trai a sua esposa, primeiro ele traiu a Deus, porque ele se rendeu ao orgulho. Se Cristo é o exemplo da humildade, o homem que trai a sua esposa é o exemplo do orgulho, porque ele acha que ele pode resolver tudo pelo dinheiro. Você está sendo governado por Mamão. Mamão te dá uma independência ao ponto de você acreditar que tudo é substituível. E você pode substituir pessoas como você substitui seus objetos. Como você tem capacidade financeira, monetária, tu acha que pode trocar tudo. Mas o Senhor irá cobrar, porque tudo aquilo que ele entrega na sua mão, ele cobra. E a pior coisa é um homem que não tem confiança. Meus irmãos, o grande problema da nossa sociedade, o grande problema da nossa sociedade é a paternidade. Estudos provam que jovens que estão em centros de recuperação, são dependentes químicos, têm sérios problemas na sua vida adulta, é porque tiveram ausência paterna, ou tiveram um pai muito ruim que não sabia um papel de pai. Problemas na paternidade. Uma criança que se senta à mesa com o seu pai e a sua mãe e faz a sua refeição, estudos comprovam que essa criança é mais saudável, ela é mais feliz, é mais extrovertida, ela se comunica melhor, a imunidade ela é melhor, porque ela está vendo o pai à mesa, está vendo a mãe à mesa. É o poder da presença paterna. Porque quando o filho olha para o pai, ele comunica direto sobre Deus. É algo que está subentendido. É algo que está no teu DNA, você nem percebe. Mas você comunica esses valores, são valores imemoriais, que vai passar para o teu filho, do filho dos teus filhos e assim por diante. Olha que coisa maravilhosa, né? O pai corrige o filho e o filho imita o pai. Quando o pai não corrige mais o filho, tudo que o pai faz é entregar um celular na mão do filho, ele está terceirizando a responsabilidade que é dele. Ele está aliviando o peso, ele quer uma vida leve. Os pais hoje são assim, good vibe sensation, eles querem uma vida leve. E eles tiram a responsabilidade do filho, dão tudo que o filho pede, tudo que o filho quer. Você está criando um filho mal criado, irresponsável, sem confiança e sem valorizar de fato a vida. Isso é porque na sua infância, talvez, você foi privado de ter algumas coisas. Só que você esqueceu que talvez o homem que você foi um dia de valor e de caráter, você foi esse homem porque você ralou para conquistar e você sabe dar valor ao dinheiro. E o teu filho não dá valor porque você entrega tudo de mão beijada. É igual Abraão, quando vai subir o monte para sacrificar Isaac. A Bíblia diz que no pé do monte, Gênesis capítulo 22, a Bíblia diz que quando ele chega no pé do monte, Abraão dispensa os escravos, coloca a lenha, tira do lombo do jumento e coloca nos ombros de Isaac. E leva Isaac para o cume do Monte Moriá, para poder oferecê-lo em sacrifício a Deus. O engraçado é que Isaac seria sacrificado, e mesmo assim Abraão fez questão de Isaac carregar a lenha do altar, Isaac tinha que carregar nos ombros, porque se somos meninos e aprendemos a subir as montanhas da vida com lenhas, responsabilidade nos ombros, desceremos das montanhas da vida como homens forjados no fogo. Se você continuar aliviando a bagagem do teu filho, achando que esse é o melhor caminho, você vai ter um eterno menino dentro de casa. E é isso que acontece com as mulheres hoje. É isso que acontece com as mulheres hoje. As mulheres, elas querem um gatinho, como eu falei. Mas no momento mais difícil, ela vai precisar de um leão. E o homem, ele tem que ser criado para ser um leão. E aqui eu não estou falando de autoritarismo. Eu não estou falando de violência. Estou falando de agressão verbal ou física. Eu estou falando de autoridade. Sabendo o seu papel, sabendo quem é.
Olha que coisa maravilhosa. Jesus vai contar uma parábola, e eu preguei no domingo retrasado, preguei no domingo passado, lá na nossa igreja, na Lugares Altos, e você é meu convidado para estar na Lugares Altos, todo domingo às 18 horas, é só no Instagram, Igreja Lugares Altos, você vai ver. É aqui na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Eu preguei sobre o filho pródigo. E esse livro aqui eu li, inclusive, antes de pregar, né, e li alguns outros materiais. Esse livro é do Henry J. M. Nouwen. Ele é inspirado no quadro do Rembrandt sobre o filho pródigo. E a coisa mais interessante é que o filho, na passagem, a metáfora que Jesus contou na sequência de 3 parábolas, né, da ovelha perdida, da dracma perdida, do filho pródigo, a máxima, o foco da última é o pai, né? Não é o filho, não é o trabalho do Espírito Santo, é o pai. A do filho pródigo, o foco é o pai. E o interessante é que a palavra pai é citado durante 12 vezes na parábola do filho pródigo. 12 é o número da plenitude, as 12 tribos, os 12 meses, etc. 12 é o número da plenitude, ou seja, o homem descobre o seu papel pleno em Deus quando ele faz o caminho de volta para a casa do Pai. Então, se você quiser conhecer um homem de verdade, é aquele que ouve ao Senhor, aquele que é obediente à palavra do Senhor, aquele que é humilde, que é fiel. Que é fiel. Homens que são infiéis são moleques, não são homens. Porque o verdadeiro homem é aquele que conhece a palavra de Deus e a obedece. Só que tem um detalhe. Jesus nos ensina, inclusive, que o grande foco da sua vida foi devolver à humanidade a presença do Pai, o sentimento de pertencimento, de paternidade. Jesus o tempo todo chamou Deus de Pai, o tempo todo. Quando ele foi nos ensinar a oração universal, Pai nosso que estás no céu. No seu batismo, depois de ele ser batizado por João, o céu se abre e o Pai diz: este é o meu filho amado, nele eu tenho muita alegria, nele eu me comprazo. Jesus, quando foi multiplicar os pães, levantou os cestos com 5 pães e 2 peixes e disse: Pai, eu te dou graças. Quando ele foi ressuscitar Lázaro: Pai, eu te dou graças. Quando ele estava na cruz do Calvário, ele começa falando do Pai, depois vem o juiz, a sentença, e ele termina dizendo: Pai, na tua mão entrego o meu espírito, está consumado. Ou seja, Cristo nos devolveu o Pai. Então, se você não teve um pai que te ensinou o caminho, talvez você não aprendeu sobre masculinidade, sobre paternidade, sobre sacerdócio e propósito, é só você olhar para a pessoa de Cristo que você recupera isso. Cristo está nos devolvendo o caminho para uma comunhão plena com o nosso Pai Celestial, para que possamos ser homens de verdade e corrigir os erros históricos dessa sociedade. O que vocês estão vendo com o feminismo, com as escolas europeias de cultura e etc., né? Com Margaret Sanger, com o feminismo, etc., o que vocês estão vendo é a destruição do modelo original. E o modelo original requer confiança, fidelidade, humildade e amor. Esse é o modelo de Deus para você, homem que está me assistindo. E o que eu quero dizer para você é que tem chance para você, porque a cruz te dá o direito ao perdão e Jesus é o modelo que está na Bíblia Sagrada. É só você ler o Novo Testamento que você vai reconhecer qual é o modelo a ser seguido e qual é a rota que você tem que corrigir. E eu te aconselho e te advirto a corrigir a sua rota e refazer o seu caminho. Porque se você se levantar, se você se colocar debaixo das mãos poderosas do Senhor, você vai encontrar misericórdia. Para concluir, Pedro errou, negou Jesus. Judas errou, negou Jesus, traiu Jesus. Qual a diferença dos dois? É porque Judas só tinha remorso. Ele olhava para o que ele fez e dizia: não tem mais jeito. Ele foi lá e se enforcou. Pedro negou Jesus, também errou com o Senhor Jesus. Só que a diferença é que ele se arrependeu. O arrependimento é dar as costas para o pecado e se voltar para aquele que pode perdoar. Chega de viver com remorso, porque você está consultando até hoje, você está viciado em sites adultos, se você é um mentiroso, se você está defraudando, você está traindo a sua esposa, ainda há oportunidade para você se arrepender, fazer o caminho de volta e se voltar para o teu pai que te ama. Não viver mais debaixo de remorso daquilo que não pode ser mais refeito, costurado. Você rasgou o vínculo de confiança na tua casa, mas seja homem, refaça isso, porque ainda tem oportunidade. Não seja como um Judas, que diante do erro se enforca. Seja como Pedro, diante do erro ele faz o caminho de volta, pede perdão e cuida das ovelhas do Senhor. As tuas ovelhas estão dentro da sua casa, refaça o seu caminho. Vamos ajudar essa sociedade levantando homens que entendem da sua identidade, do seu propósito e do seu sacerdócio. Que Deus abençoe. Um abraço. Tchau, tchau.